Graça e paz, querido. Estamos aqui no Monte da Oração. Esta é a quinta mensagem sobre o chamado. E hoje vamos falar sobre o chamado de Abraão. No capítulo 12 do livro de Gênesis diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã, e levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, e a seu servo, e todos que haviam adquirido, e as pessoas lhe acrescentaram em Harã. Então aqui está o chamado de Abraão. Por quê? Ele era um homem que vivia numa terra, na casa de seu pai, onde havia muita idolatria. Mas Abraão teve esse privilégio de conhecer o Senhor, de ter o chamado de Deus na sua vida. Então quando Deus o chamou, ele então logo de pronto, ouvindo esta promessa que o Senhor lhe fez, que ele iria para uma terra que o Senhor havia ordenado, o qual dele faria uma grande nação, e todos que o abençoarem seriam abençoados, e todos que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. E o Senhor falou para ele: sê tu uma bênção. Então Abraão creu nesta promessa, ele imediatamente partiu, ele ouviu a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz do Senhor e entendemos o seu chamado, nós não pensamos duas vezes, mas vamos no objetivo em que Deus colocou para as nossas vidas. Abrão, que tinha sua mulher Sarai, partiu juntamente com o seu sobrinho Ló, que também ouviu do seu tio aquele envio maravilhoso, o qual ele entendeu que ali estava para ele também a sua bênção. Então partiu juntamente com ele, e foram eles para a terra onde o Senhor havia designado. E não pense que a caminhada de Abrão foi uma caminhada fácil. Às vezes as pessoas pensam que o chamado vai ser somente uma vida tranquila, né? Um mar cor-de-rosa, você vai, nada vai acontecer. Não, Abrão teve muitas experiências em muitos lugares. Experiências o qual ele foi crescendo, mas um objetivo que estava no seu coração, ele colocou sempre em prática: ouvir a voz de Deus. Tudo que Deus falava, ele ouvia e colocava em prática. E Deus o chamou de amigo. Veja que coisa maravilhosa, ser amigo de Deus por causa de um chamado. E ele já tinha na idade, aqui ele tinha mais de 70 anos, mas Abrão, quando tinha 99 anos, ele ainda não tinha o filho da promessa. Sua mulher Sarai quis ajudar, entregou a sua serva Agar para ser como alguém que pudesse gerar filho a Abrão. E aquela mulher realmente gerou um filho. Porém, ele não era o filho da promessa, não era dele, né? Não era de Ismael a semente da promessa. Mas o Senhor falou: a tua mulher Sarai, ela vai gerar o filho da promessa. E ela já tinha passado os dias, o tempo, porque ela estava bem velha. Mas o Senhor os visitou e disse: daqui a um ano ela abraçará um filho. Então ela naquele momento riu, e o Senhor falou: por que ristes? Ela falou: não riste, certamente riste. Mas passou o tempo, o qual o Senhor realmente abençoou, segundo a sua promessa. Nasceu então Isaque, o filho da promessa. E ele então passou a ser a alegria daquela casa, porque sabia Abrão que Deus o havia conduzido, porque as promessas do Senhor eram essa: a sua descendência será como as estrelas do céu e como a areia da praia. E ele confiou no Senhor, até mesmo que chegou um período da sua vida que Abrão chegou ouvindo a voz do Senhor falando: Abrão, pega o seu filho Isaque e leva no monte onde eu tenho designado, e ali você vai oferecer ele a mim em holocausto. Abrão não pensou duas vezes, queridos. Ele amava o seu filho de todo o seu coração, mas em primeiro lugar ele amava a Deus, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo.
E foi então ele até o monte, quando chegou lá estava tudo preparado. Então Isaac disse: pai, aqui está o holocausto, as lenhas, onde está o cordeiro para o sacrifício? Ele disse: o Senhor Deus proverá, meu filho. De repente, ele coloca o seu filho sobre aquele altar e ele entendeu que ele era o cordeiro do sacrifício. Mas quando ele ia com o cutelo para imolá-lo, o anjo do Senhor bradou: não faça mal ao teu filho, porque o Senhor viu que você é fiel. E ao lado estava um cordeiro amarrado, cordeiro substituto, que eles puderam ali oferecer ao Senhor. E ele chamou o nome daquele monte: o Senhor Deus proverá. E Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, de Sarai para Sara. Então, o chamado de Abrão, a sua jornada foi uma grande caminhada. Porém, se nós formos relatar tudo aquilo que ele viveu, nós podemos ler nas Escrituras Sagradas sabendo que ele foi vitorioso. E Abraão foi até os últimos dias da sua vida, confiando no Senhor, sabendo que a promessa que ele fez foi cumprida. E a sua descendência realmente se tornou uma grande nação, que foi a nação de Israel. Então, creia nesta palavra, sabendo que a caminhada é longa, mas a vitória é certa, a bênção é derramada sobre a vida daqueles que creem no chamado de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.